Eu escolhi essa pauta a dedo, porque eu imagino que muita gente está nesse exato momento, passamos já para segunda metade do ano, né? Se sentindo cansada, se sentindo esgotada, mesmo depois de uma boa noite de sono, acordando já com uma fadiga enorme. Você sabia que isso pode estar ligado não só à correria do dia a dia, né? Às vezes algumas outras questões, mas também à falta de nutrientes essenciais, como vitaminas, que são fundamentais para o bom funcionamento do nosso organismo? Gente, estudos recentes da Universidade de São Paulo apontam que o consumo excessivo de açúcar e alimentos ultraprocessados agrava a fadiga. Isso afeta o equilíbrio hormonal também, que aí piora o quadro. Presta atenção. Para explicar melhor o que está por trás desse cansaço, recebemos hoje a nutróloga, doutora Raquel Menezes. Seja bem-vinda, obrigada pelo seu tempo conosco. Muito obrigada. Alegria te receber, Muito viu, bom. Raquel? Oh, que saudades, faz tempo que você não vem, né? Verdade. Que E toda bom que vez você tá assim, aqui com a gente. é um assunto muito importante, né? Porque hoje em dia, quem que não quer de cansaço, né? Toda pessoa chega lá no consultório falando, tô me sentindo cansado, tô me sentindo indisposto. E geralmente a gente já associa a parte hormonal, a parte de vitaminas, né? Só que eu sempre falo para o paciente assim, falei, olha, pode ser sim a parte hormonal, mas o que é importante? Como que está sendo o seu dia a dia, né? O principal é o que a gente acaba consumindo, né? Porque a gente acaba colocando no prato. Aí às vezes a pessoa fala, não, mas eu melhorei, tem 2 dias. Só que 2 dias a gente está colocando uma vida inteira, que nem vamos colocar esse ano, né? A gente já está, que nem você comentou aqui na pauta, a gente já está no meio do ano. E o que a gente está fazendo com a nossa alimentação, né? Então, assim, não é para parar, não é para falar assim, não posso nunca mais comer açúcar. Se você conseguir, melhor dos mundos, né? Porque em questão de disposição, a gente precisa hoje para o trabalho, a gente precisa para casa, né? Para o nosso dia a dia. E graças a Deus a gente está tendo o quê? Buscando longevidade. E uma longevidade sentindo cansado, não faz muito sentido, né? Perfeito. Agora é importante a gente lembrar o que é açúcar. Porque muitas vezes a gente fala assim, eu não tô comendo açúcar. Tipo ontem, né, que eu comi uma torta de chocolate aqui no programa, que tava maravilhosa e sem culpa, tá? Eu faço bem o equilíbrio. Às vezes você acha que só a torta, ou um doce, ou uma balinha que você compra ali na esquina é açúcar. E na verdade, não. Hoje, por exemplo, a gente vai fazer uma massa. E eu gosto de falar isso por quê? Porque eu acho muito difícil tirar o açúcar totalmente da vida. Seria ótimo, mas é bem difícil. Porque uma massa, por exemplo, é uma delícia, ainda mais nessa época de inverno. No final de semana, eu acho que domingo combina muito com massa e frango, né? Eu tenho uma lembrança desses momentos. Engraçado, é? Macarrão com frango, lasanha com frango, muito especial, que está na minha raiz cultural, que eu trouxe para minha família. Então, acho difícil, porque não é só o açúcar refinado que é o açúcar, né? Porque quando o paciente senta, a gente fala isso para o paciente, ele fala assim, mas eu não como doce, né? Eu não como açúcar, meu café é sem açúcar. Só que, na realidade, a gente está falando da massa no geral. Então, o pão, a farinha branca, né? A massa, que nem a gente falou do macarrão. Só que a gente também não precisa ser radical, né? Falar assim, não posso nunca mais comer uma massa. Pode. Agora, o que a gente tem que tomar cuidado? Quais são as associações que a gente faz? E também no longo do dia a dia, né? Então, vamos colocar assim um exemplo, né? Claro que a gente está generalizando, mas um café da manhã, pão na chapa, carboidrato e gordura, né? Por causa da margarina. Aí depois, na hora do almoço, eu vou pedir um PF. O PF vem bastante arroz, né? Uma quantidade grande de arroz, batata frita, vem uma grande quantidade. E a proteína mesmo, vem um pouquinho. Aí de tarde, vamos tomar um cafezinho? Vamos. Aí à tarde a gente vai na padaria, toma um café, você pede um pãozinho, um pão de queijo e eu peço um bolo de fubá. Carboidrato e gordura. Aí à noite, fala, vou pra casa, tô cansada, né? Vou chegar em casa, o que eu vou fazer? Não vou fazer janta, não. Vou pegar um pãozinho e um peito de peru que é saudável. O dia todo foi só carboidrato. Isso daí, o que vai causar no seu metabolismo? Vai te dar uma baita energia, porque dá energia. O que funciona no nosso, o que dá para o nosso cérebro, né? A glicose, que é o combustível. Então, quando a gente está cansado, né? E aí a gente vai e olha e fala assim, não, o dia hoje foi estressante, preciso de uma glicose. Aí você vai e consome a glicose. E aí te dá aquela energia. Logo em seguida, o que acontece? O pâncreas fala, insulina, vai lá, que tem muita glicose nesse sangue aí. Aí a insulina vai, agarra a glicose e joga para dentro da célula. Quando ela faz isso, o que acontece? Você estava com glicose, baixou a energia.
logo o que a gente vai e fica nesse ciclo, que nem esse exemplo que eu dei do dia a dia, né? O ciclo todo é de carboidrato o dia todo. E aí baixa a energia, vem automaticamente a vontade de comer mais carboidrato. Novamente, porque você quer energia, né? Por que nunca ninguém fala assim, nossa, eu tô estressado, vou pedir uma salada com frango, né? Ninguém faz isso. É porque realmente dá energia pra gente. Agora, o que vem acontecer? Você fala assim, Raquel, mas então, e daí? O que faz? Né? O que eu posso fazer? Então, se eu busco mais energia, se a gente tem uma alimentação controlada, e assim, lá quando o paciente chega no consultório, ele sempre vem falando assim, será que não é uma coisa hormonal? Pode ser, dependendo da idade, né? Pode contribuir. Poxa, você já está ali com uma deficiência hormonal e ainda a alimentação é ruim, vai o quê? Vai somatizar, você vai sentir mais cansaço. Só que eu sempre falo para o paciente, passar em consulta e eu sempre encaminho para nutricionista também. Por quê? Porque a gente precisa ajustar a parte alimentar, né? Não tem jeito, né? Eu ontem assisti a um vídeo, eu gosto muito das redes sociais em alguns momentos, porque às vezes ela nos ajuda. Tem outros momentos que ela é terrível, mas em alguns momentos tem uns vídeos interessantes. Eu assisti um vídeo de uma nutricionista ensinando a fazer a alimentação completa. Eu achei muito interessante, porque você estava falando, né? Café da manhã, tá, vai lá o pãozinho na chapa com café preto ou com café com leite, que seja. Aí ela estava falando, tá faltando mais fibra, tá faltando proteína, né? Então, você quer comer seu pãozinho na chapa, mas vai comer seu ovo também, vai comer uma fibra, vai colocar ali uma aveia, né? É isso. Então, no café da manhã, você pode colocar o pão. Nunca, assim, a gente vai falar assim, não, tira o pãozinho, ou tira a massa. Não, põe um pãozinho, mas associa, lembra, se você for comer o pãozinho, às vezes as pessoas perguntam, é melhor então comer o pão integral? Se você gostar do pão integral, ok, legal. Em questão de calorias, não vai ter tanta diferença assim se você estiver pensando no emagrecimento, né? Agora, se você for pensar em questão desse pico de glicose, que quando você consome o carboidrato e sobe, se tem fibras, o que vai acontecer? Ele vai dar essa freada nesse pico de glicose. Então, isso daí é bom, isso é excelente. Poxa, Raquel, eu não gosto do pãozinho integral, eu gosto do pãozinho branco. Tá joia, come o seu pãozinho, põe junto o ovo associado, né? Pra quê? Porque é uma proteína, pensando que proteína dá mais saciedade e também o nosso corpo, para quebrar proteína, ele gasta muito mais energia. Então vai auxiliar, tanto na questão se você busca o emagrecimento, quanto na questão de saciedade. Coloca uma fruta, põe fibras, poxa, tá completo. E quando a gente faz uma alimentação assim, mais completa, a gente sente menos fadiga? Sim, menos fadiga, porque além de você colocar todos os nutrientes, né? Então você colocou a quantidade boa que você precisa ali da gordura boa, porque o ovo também tem a parte dele da gordura. Tem também no ovo a colina, que é a parte principal para o nosso cérebro, né? Então assim, vai te dar mais energia. Aí a gente vai pro almoço. No almoço fala assim, às vezes tem gente que chega lá e fala assim, não, eu não posso comer arroz. Aí eu falo, por quê, né? Tipo, o arroz ele também vai te ajudar. É óbvio que assim, a gente tem que pensar na questão de quantidade. Então, no almoço, junto ali, arroz, feijão, a salada, né, a proteína, pode ser o ovo, a carne, o frango. Você colocou ali uma quantidade, tá bonitinho o seu prato. Então, vai te dar mais saciedade. À tarde, também, coloca ali um iogurte, né? Às vezes as pessoas perguntam muito assim, e o whey, né? Eu tenho que tomar whey? Eu falo assim, depende. Se você colocou a quantidade de proteína ao longo do dia, mas a gente sabe que às vezes fica difícil de bater a quantidade de proteína, pega um iogurte natural, coloca o whey e come junto com uma fruta, põe novamente uma aveia, vai te dar mais saciedade, vai ajudar a fibra na parte intestinal, né? Porque o nosso intestino também é importante para te dar mais energia, também para absorver. No jantar, poxa, no jantar quero comer, quero diminuir um pouco do carboidrato, tudo bem, então você vai comer uma saladinha, mas pode comer às vezes tem pacientes que eles querem coisas práticas, né? Eu falo pro paciente, se você chegar em casa e você comprar o pãozinho de hambúrguer mesmo, pegar a carne, fazer um hambúrguer lá em casa, na sua própria casa, você está comendo um carboidrato, uma proteína e tá tudo certo. O problema são os excessos que a gente faz. Aí bota um alface nesse hambúrguer, né? Coloca um tomatinho. Então, são coisas práticas, né? Não precisa ser uma coisa rigorosa. E aí, eu sempre falo, são coisas que a gente tem na nossa casa no dia a dia, não precisa inventar, não tem... é difícil fazer dieta. Não é. São alimentos que a gente tem de fácil acesso ali, que dá, sim, certo para a gente ter uma boa alimentação e não sentir cansaço, né? É verdade que se a gente falou de pãozinho, né? Sim. E pãozinho é uma coisa deliciosa, né, gente? A verdade é essa, e prática também. Se a gente coloca o pãozinho no freezer, congela esse pãozinho e consome ele depois de, tipo, tirei do freezer, coloco na torradeira ou coloco na sanduicheira, ele fica menos nocivo no sentido de ser amido resistente? Sim,
mas em questão de... Não vai ter a quantidade de proteína, de fibra também, né? Então, assim, dá um... Porque quando a gente congela, a gente perde fibra? Não, eu digo assim, a questão de... também não vai ter a fibra, ele vai ter uma quantidade de glicose mesmo assim, né? Tem sim, diminui um pouco quando congela. Eu tava lendo que parece que diminui esse pico de glicose, Sim. né? Diminui o pico de glicose, mas mesmo assim não deixa de... o que eu sempre falo, o que eu quero dizer assim é para associar. Mesmo assim, por mais que diminua esse pico de glicose, mas não vai ter nenhuma fibra lá. Né? Ah, de toda forma, tem que colocar o ovo, tem que colocar Exato. uma fibra, né? Uma proteína. A gente fala de ovo porque é fácil, é barato, mas tem gente que gosta de fazer um patê de frango, um patê de atum, isso tudo tá válido também. E o que eu vejo mais assim associado é que as pessoas vêm queixando muito de cansaço. Aí ontem mesmo foi uma paciente jovem, 23 anos, né? E ela falando assim, Raquel, eu tô me sentindo muito cansada. Eu falei, olha, como que tá, além da rotina do dia a dia, que é óbvio, né? Como que é? A pessoa vai dormir 1 hora, vai acordar às 5. É claro que você vai estar sentindo cansada. Mas ela falou assim, não, eu acordo, eu tenho uma qualidade de sono boa, só que quando eu vou acordar, eu sinto indisposta. Aí eu fui e perguntei para ela, como que é a sua alimentação? Até porque ela estava buscando emagrecimento. Ela foi, paciente já magra, mas enfim, quer perder uns quilinhos, ela foi e falou, então, Raquel, eu como pouco. Ela falou assim, hoje mesmo, foi um exemplo que ela deu, ela falou assim, hoje eu só almocei e o almoço dela foi salada e uma proteína só. E depois da consulta, que foi umas 7 horas mais ou menos da noite, ela ia para casa e ia jantar. Então, assim, era pouca quantidade, entendeu? De nutriente, pouca comida. Então, você vai sentir mais cansaço. Ué, mas uma pessoa que come pouco, pode, mesmo assim, tá precisando emagrecer? Responde já já. Será que você que come pouco tá precisando emagrecer mesmo comendo pouco? Será que você que tá assim fazendo tanta restrição e não consegue perder peso de jeito nenhum, tá fazendo alguma coisa de errado? Precisa melhorar alguma coisa? Já já a doutora Raquel responde pra gente. Mas agora eu vou mostrar aqui alimentos que têm vitaminas, minerais, né? Exato. E que são importantes pra gente consumir no dia a dia. São importantes para a gente consumir no dia a dia, assim como a suplementação também, né? Um associado junto com o outro. E o que é importante? É legal da gente falar, eu trouxe também, eu quis alertar, nessas férias, o que acontece? Criançada em casa, né? E assim, a criança adolescente, também está sentindo cansaço, né? Você vai falar assim, como uma criança? E aí, se você vai pegar no consultório, você vê muitos pacientes e adolescentes pré-diabéticos. Você vai falar assim, tá, nossa, não vim aqui jamais, vou falar, gente, nunca mais consuma isso. Né? Se puder, ok. Mas assim, é a gente ter esse cuidado de diminuir, porque no dia a dia, sabe que a gente acaba vendo mais? Cafezinho da manhã, a pessoa só come o pãozinho, né, que é o carboidrato, e junto com a gordura. Depois, senta ali na televisão, tal, que não sei o que, pega um pacotinho de biscoito. Tá, e consome. Aí na hora do almoço, vou fazer esse daqui, que é o mais prático, junto com o refrigerante. Gente, o negócio tá feio aí, hein? Ao longo do dia, e pior que é verdade, tá? Tem muita gente que se alimenta desse jeitinho. Não é assim, tipo... Você falou de criança, mas tem muito adulto que se alimenta desse jeitinho. Tem. Eu tô falando das crianças, assim, porque antes era coisas de... O pessoal falava assim, de adulto, né? Pessoa mais idosa. Agora a gente tá vendo pessoas jovens, né? E aí, o que acontece? Você pega os exames, pessoas pré-diabéticas. Aí fala assim, mas eu tô pré-diabético. Gente, mas é um passo para estar ali, né? E aí o que acontece? Qual que é a nossa pauta hoje? Falar dos alimentos que causam cansaço, que causam indisposição. Então, por que esses alimentos vão causar o cansaço? Todos esses daqui, eles têm o quê? Uma boa fonte de carboidrato, né? Então, mas eu não como o açúcar, não tô comendo açúcar, né? Esse daqui é salgadinho, frito, que é massa branca. Então, você está trazendo isso daí para o seu corpo, é aquela história que eu falei no começo. Você come, legal, te dá energia, logo em seguida, vem a insulina, diminui, tá sentindo cansaço. Aí depois, então deixa eu ir ali pegar um biscoitinho. Me deu energia de novo, diminui. Então, o dia todo, você fica só ciclando carboidrato. E nada de consumir os outros alimentos. E lembra que eu falei também, olha, são coisas que a gente tem na nossa casa, não é nada demais ou nada diferente? Então aqui, a gente está falando de fruta, banana, né? Precisa ser somente a banana? Não, tem a banana, que ela contém fibras, contém potássio, magnésio, a gente falou da questão da parte nossa neurológica, né? O magnésio é importante tanto para o raciocínio quanto para a nossa disposição. Para o trabalho hoje em dia, a gente precisa ali da memória, consome o ovo, que tem a colina, que também é importante na parte nossa neurológica, né? Cansaço. Poxa, será que o meu cansaço... O que o ferro faz, né? E o ferro tem nas folhas verdes,
tem na quantidade de proteína, carne, no Carne frango, vermelha, né? O que vai trazer para você? O ferro, ele leva oxigênio para as nossas células. Que células? Todas as células do nosso corpo. Então pensa, se a sua célula está cansada, não está levando oxigênio, ela não está respirando direito. É óbvio que você vai sentir mais cansaço, mais indisposto. Entendeu? Aí você vai ver quanto tempo você não come, por exemplo, proteína na quantidade certa, não come uma folha verde escura, né? Não come uma leguminosa. Tem gente que fica realmente só nisso aqui. Você sabe que a minha mãe, hoje é aposentada, mas ela é nutricionista, e ela sempre me contava os casos das consultas dela. Ela falava, hoje foi uma moça, ela deve estar assistindo o programa, mãe, você vai lembrar disso. Falou, ai, doutora, eu não como nada. Então vamos ver. De manhã um pãozinho, só um pãozinho, nem como manteiga, só como um pãozinho, um pouquinho de... não como miolo, com um pouquinho de manteiga. Aí depois eu belisco, às vezes, uma bolachinha, água e sal. Aí ela sempre falava, gente, as pessoas não entendem que água e sal não vira bolacha. Aí depois eu como só um miojinho, tá aqui. Aí depois, às vezes eu tomo refrigerante zero e pronto, é o que você falou. É só carboidrato, né? E não tem nada para dar energia de verdade. E se você for ver, ela realmente comeu pouca quantidade. Ela comeu pouco, né? Só que assim, o pouco que ela comeu é muito calórico. Outro dia, né, eu tava vendo uma quantidade de macarrão pronto, né, que vende no supermercado congelado ali, só colocar no micro-ondas, e ele tem queijo. Quantidade pequena, tá? É um pratinho pequenininho, assim, não mata fome nada. Só carboidrato e gordura. Então, era 900, se eu não me engano, era 900 calorias. Aí, a menina foi e consumiu, pegou um potinho de açaí, pequenininho também, acredito que era de 200, era pequeno. Eu sei que eu fiz a soma daquele macarrão, né, que ela consumiu, e daquele açaí, ela já tinha consumido foram 1.100 calorias. 1.100 calorias. Até que o açaí era bem pequenininho. Era pequenininho. Então, não, era pequeno. O açaí, quando ele é maiorzinho, ele é bem calórico, Se eu não me engano, né? estava isso, 1.100 e 1.200 calorias. Gente, 1.100 e 1.200 calorias para uma refeição. Isso daí ela consumiu, sei lá, eram umas 7 horas da noite. Fora o que ela comeu de manhã, na hora do almoço, e outra, 7 horas para comer somente aquela quantidade, né, de proteína e gordura. Ela não consumiu nada de proteína, de carboidrato e gordura, ela não consumiu nenhuma proteína, à noite ela já estava com fome, então ela ia comer mais. Então, aquela pequena quantidade ela comeu pouco, só que aquele pouco já foi para 1.200 calorias em uma refeição. Então, a gente tem que ganhar consciência disso, que nunca, eu acredito no extremismo, sabe, no ser radical. Eu acredito sim que a alimentação, eu vi até não sei se você acompanhou um documentário até, né, da cantora que faleceu, ela falou assim, gente, a alimentação, né? Ela falou assim, do que a gente come, do que a gente bebe. E eu falo, o nosso corpo, às vezes, ele dá um defeitinho de fábrica, mesmo a gente seguindo ali bonitinho, para que a gente vai se entupir dessas coisas que a gente tem consciência que faz mal para o nosso corpo? Você falou, né? A palavra certa, é consciência, né, gente? E essa conscientização, ela é necessária. Ontem eu estava batendo um whey à noite em casa e aí a minha filha tinha comentado assim, não tem mais aquele whey de leite, que é um baunilha, assim, bem levinho, que é o gostoso. Só tem esse de chocolate? Eu falei, agora só tem esse de chocolate lá, eu não gosto desse. Eu estava batendo e tomei. Delicioso? Não é, mas aí eu lembrei assim, só criança que come só aquilo que é palatável. Só gosto disso, só como isso. O adulto, ele tem que comer como nutriente, né? Ele tem que entender que ele está comendo para nutrir um corpo com responsabilidade, mesmo que não seja, que delicioso esse, mas era o que eu precisava. Não tinha consumido a quantidade necessária de proteínas que meu corpo pede. E eu falei, não, agora eu preciso tomar um whey. E ponto. Era o que eu precisava, né? Mas aí, isso é a questão de consciência. Você tomou whey, hoje você vai aqui e vai consumir a massa. Tá tudo certo, né? O problema é que, real, as pessoas elas só consomem essa quantidade. E aí, quando ela come na semana, na hora do almoço, mas eu comi um alface, eu comi uma salada na hora do almoço. Assim, são 2 refeições só que ela fez na semana, sendo que, vamos colocar que ela faz 4 refeições no dia, né? Isso daí, na semana, só 2 refeiçõezinhas que ela fez ali, é pouco. Então, ganhar essa consciência do que o alimento é importante. Qual a importância das oleaginosas? Oleaginosas é importante tanto na questão do magnésio,
tanto em questão para a gente prevenir a parte nossa cardíaca, né? Então, assim, a parte que a gente sempre fala de ômega 3, na parte de magnésio, tudo isso daí vem auxiliar no nosso metabolismo. Então, a gordura boa, a oleaginosa, ela também tem a gordura boa, que a gente também precisa, né? A gente fala Até gordura... pro equilíbrio do colesterol, né? Tem Exato. gente que fala, ai, meu colesterol ruim tá alto, mas de repente, no velho parâmetro, hoje em dia mudou um pouquinho. Sim. Se o colesterol bom estiver também um pouco mais alto, talvez eles estejam equilibrados. É sempre bom olhar tudo isso. Às vezes a pessoa ela culpa, fala assim, mas será que é porque eu comi... Já teve uma pergunta pra mim. Meu colesterol veio alterado, será que é por causa do ovo, que eu comecei a colocar o ovo? Eu falei, não, pode ser, pode, mas eu acho muito difícil. Além do ovo, o que você está consumindo, né? Então, assim, outras coisas que tem gordura, que tá trazendo malefício pro seu corpo, e aí você vai e fala assim, não, é o ovo que eu comi que tem o colesterol. Não, gente, calma lá. Viu uma coisa que eu vou falar pra vocês? Eu emagreci bastante, né? Outro dia alguém me perguntou, quanto você emagreceu? Eu emagreci ao longo do dia, acho que uns 8 meses, gente. Então foi bem devagarinho. Mas eu perdi 10 quilos. E aí, nessa de perder 10 quilos, as pessoas, mas e aí, parou de comer? Não. Sabe o que eu como? Desde que eu me entendo por gente, mesmo em processo de emagrecimento, no café da manhã, sempre 2 ovos, um pãozinho desse aqui, porque eu amo, e é uma escolha, um pãozinho desse aqui, um pedacinho de abacate no emagrecimento, porque eu entendia que eu precisava dessa gordura boa, né? Meu suco que eu sempre faço, que é com a minha creatina, meu limãozinho, meu colágeno, e depois uma xícara de café. Pronto. Então não tem essa de, nunca mais eu vou poder comer um pãozinho. Pode, mas é o equilíbrio. Aí no almoço, capricha nas folhas, capricha na proteína, faz as continhas. A gente tem que aprender a comer e fazer esse prato aí bem recheado, né, daquilo que é bom. Então a gente se alimentar, né, com coisas boas, ter um estilo de vida, a gente sabe que a nossa rotina é estressante de todo mundo, então assim, a gente procurar ter uma boa qualidade de sono, porque tudo isso daí vem trazer benefícios pro nosso corpo, e quando né? a gente dorme mal, a gente acorda com uma fome, né? Exato, então assim, dá aquela fome mesmo, por quê? Porque desregula os nossos hormônios, né? Leptina e grelina, que é o nosso hormônio da fome e da saciedade, quando a gente não dorme direito, o nosso metabolismo, ele acaba ficando atrapalhado, e aí no dia seguinte você vai sentir mais fome mesmo, né? Bom, doutora, eu vou abrir para as perguntas e aí a gente volta já para responder perguntas e respostas. Combinado? Combinado. E você, porque se você já participou através do nosso Instagram Vida Melhor Oficial, a gente já tem sua pergunta e eu vou pedir para a produção já liberar aqui na tela. Ó, a gente está falando sobre alimentação. A doutora Raquel é nutróloga, está trazendo para a gente informações sobre como combater esse cansaço que você está sentindo. A Bruna Martins diz assim, olá, percebi que depois que tirei o café da manhã da minha rotina para economizar tempo, passei a ter mais fraqueza. De fato, o café da manhã é uma refeição importante para dar aquele gás para começar o dia? Na realidade, assim, o que é importante, né? E aí eu vou dar o gancho tanto na questão da gente pensar em saúde e na questão de emagrecimento. É importante a gente não pular refeições, né? Porque assim, se você começa, a gente vai, toma o café da manhã logo para ir trabalhar. Então assim, você tem que dar aquela glicose pro nosso cérebro, pro nosso corpo, para dar energia para ele funcionar bem, né? Então a alimentação é importante. Então o café da manhã, ele vem a ser importante? Sim. E aí, né, pensando na questão do emagrecimento, se você não pula a refeição, o que acontece? É menor chance de você chegar à noite e descontar na comida. Sabe por quê? Porque na rotina nossa do dia a dia é muito prático, né? Eu digo assim, a gente acorda naquela correria, eu tenho que ir, vou ter que trabalhar. A gente come um pouquinho, depois vai, almoça, fica trabalhando o dia inteiro e aí acaba esquecendo de comer. Quando chega em casa, o que acontece? É o momento que você relaxa, você descansa e aí você fala, tô com fome, é claro, né? Você ficou sem comer o dia todo e aí ficou, vamos pensar da seguinte maneira, né? Do estômago vazio o dia inteiro, praticamente, o que vai acontecer? A gente vai descontar na comida. E geralmente, o que a gente tá? Tá cansado, né? Fala assim, tô indisposto, tem as besteirinhas em casa, você não vai querer cozinhar nem nada, fala, vou pra onde? A gente acaba consumindo de novo aqueles ultraprocessados que tem mais prático. Então, sim, o café da manhã é importante. Tem gente que não gosta, tá? Fala assim, eu não tenho aquele apetite. Então, eu falo assim, não precisa bater uma pratada, né? Mas, às vezes a pessoa, eu pergunto, mas é logo ao acordar? Porque às vezes a gente, quando acorda, você não tem aquela vontade mesmo. Mas aí vai guardar as coisas, vai tomar banho, vai se trocar, depois logo em seguida você tem é importante você consumir alguma coisa no período da manhã, tá? Você sabe que eu já reparei que quando eu como mais à noite, às vezes você sai para um jantar, aí acaba comendo mais. No dia seguinte, no café da manhã, eu tenho mais fome. Mas como eu sempre faço o inverso, eu sempre como muito no café da manhã, um pouco no almoço, como almoço mesmo, e quase nada, bem pouquinho no jantar, eu sempre acordo com fome.
Quando você come pouco... Não, quando eu como pouco no jantar, eu acordo com fome no café da manhã. É. E assim é mais o meu hábito, comer mais no café da manhã, um pouco menos no almoço, quase nada no jantar. É. Mas geralmente, né, quem não tem muita fome no café da manhã... É porque janta muito. É porque janta muito e janta tarde, né? E aí, realmente, né, você jantou, vai dormir e você não fez nenhuma digestão, no dia seguinte você vai acordar, você não vai estar com muita fome mesmo. E o pior é que quando a gente janta muito, a gente não consegue dormir muito bem, né? Você tem que pensar da seguinte maneira, eu sempre falo para os pacientes, o seu corpo, ele está preparado o quê? Para desligar. Então, ele vai falar para os funcionários do corpo, gente, ó, vamos lá descansar, vão para casa, alguns vão ficar de sobreaviso. Quando você coloca a comida ali, era para estar desligado, né? Aí ele vai falar, gente, ó, vamos lá, funcionários, vamos lá para ajudar na digestão. Aí vai liberar mais sangue. Então, era para você relaxar mais, o seu corpo está funcionando. Então, entra em contradição, né? Você tem que descansar, mas o seu corpo está trabalhando. Então, é ruim. Denise Fioravante diz assim, passei por um estresse por 2 anos e agora que minha vida estabilizou, sinto muito cansaço, um cansaço muito grande. Isso pode acontecer depois de tanto tempo? Pode, porque assim, você estava com aquele momento de estresse, né? A gente fica naquela coisa de fuga. Então, você está muito ali atenta às coisas que você vai passar. No momento que você relaxou, né? Que, tipo, passou esse estresse, então, assim, né? Você vai falar assim, Raquel, agora que tô aliviado, o corpo também cobra, né? Tipo, ele fala assim, ele sentiu isso, então ele pode ser, sim, desse cansaço. Aí, o que a gente tem que analisar? Além desse histórico que você teve um grande quadro de estresse e agora que você está melhor, né? E aí a gente tem que analisar a questão sua da alimentação, qual a idade que você tá, a gente tem que pensar também na parte hormonal, né? Na deficiência. Porque quando a pessoa está com muito estresse, ela faz uma descarga hormonal também muito grande, né? Uma descarga de cortisol muito grande. Depois pode cair naquilo que a gente chama de fadiga adrenal, ela fica... com mais dificuldade, começa a ficar mais cansada, com mais insônia? É porque, assim, é interessante a gente ter cortisol, né? É bom pro nosso corpo. É aquele momento que a gente tem que ter ação. Então, assim, o cortisol, ele que faz a gente levantar da cama. Só que picos de estresse muito grande, isso daí vai liberando grande quantidade de cortisol. E isso daí, sim, você ficou ali por aquele período. E aí, agora que você relaxou, vai diminuir. Então, tem, sim, o pós, né? Então, aí... Mas passou por isso, agora, Raquel, tá aí agora, o que eu vou fazer, né? Então, por isso que é importante a gente analisar. Hoje o nosso foco, a gente está falando na alimentação. Então, pensar numa alimentação, pensar na atividade física, que a atividade física também vai te auxiliar, né? É engraçado que a gente fala assim, pô, eu tô cansado, vou fazer atividade física. Mas é diferente, é um cansaço que ele vai te auxiliar muito para diminuir o estresse. E aí, que bom que passou o seu estresse, você falou, Raquel, já passou. Mas realmente para te dar ânimo, para te dar disposição, para você seguir aí agora sem nenhum motivo, nenhuma preocupação. Fernanda Cristina diz, boa tarde, tenho tireoidite de Hashimoto e diabetes tipo 1, que já causam fadiga. Como saber se é por isso ou por carência de vitaminas que ando cansada? É só através de exames ou tem algum sintoma que podemos perceber? Obrigada pela atenção. Pelos exames é importante para a gente ver se está bonitinho, se o diabetes, a tireoide, né? Porque a gente faz o controle através dos exames também. Então, assim, aí você fez os exames, tá tudo bonitinho, tá tudo reguladinho, da tireoide e da diabetes, pronto, a gente já tirou isso daí da frente. Então, a gente sabe que não é isso que está sendo o seu cansaço. O que a gente tem que analisar? Às vezes, da medicação que você toma, tem algumas medicações que elas podem roubar um pouquinho de B12, né? Que esses dias eu falei do diabetes tipo 2, que toma metformina ao longo tempo, ela dá uma roubadinha em B12. Você é diabético tipo 1, toma insulina, então não tem essa... Mas a gente tem que olhar. Então, pelos exames, sim, a gente consegue analisar. Mas tem bastante coisas que a gente não precisa, não depende somente do exame, né? Que nem magnésio que a gente fala, ômega 3. Isso daí a gente acaba suplementando porque realmente o nosso metabolismo precisa. A nossa alimentação ela não é tão rica assim, o nosso dia a dia é estressante, então pode suplementar. Então eu sempre oriento os pacientes, através da queixa do paciente, eu prescrevo magnésio, ômega 3. Se tem uma doença da tireoide, zinco, selênio, que vem auxiliar também no hipotireoidismo. É importante, né? Eu sempre fico com o coraçãozinho apertado quando eu vejo alguma telespectadora com problema na tireoide sem ter conseguido encontrar a medicação certa, a suplementação ideal. Porque eu tenho hipotireoidismo e eu sei que se não controlado, os sintomas são horríveis. A gente fica cansado, a gente fica prostrado, fica triste, parece que é depressão. Mas, gente, se controlado, você não sente mais nada. Fica zerado, fica ótimo, né? E às vezes a pessoa acha que tem uma doença e vai conviver com essa doença pro resto da vida, mas se você tem a possibilidade de tomar um remedinho certo, tem que tomar. E é barato, tem na farmácia popular, inclusive. Sim. E eu fiz uma postagem ontem falando da tireoide, que teve de gente, de comentários,
das pessoas falando que, nossa, me sinto muito cansado. E aí, se você tem, é prestar atenção, tá? Quem tem o problema da tireoide tem que tomar o remédio todos os dias. Um diazinho que a gente deixa de tomar, altera, tá? Então tem que tomar o jeito certo de tomar pela manhã, tomar em jejum, 30 minutos antes até mesmo dos outros remédios que você tem que tomar. Depois você consome os remédios, depois você faz a sua alimentação. Porque tem muita gente queixando, né? E aí a pessoa ela toma, fala assim, poxa, mas eu tomo remédio. Aí você vai perguntar, será que toma o remédio do jeito certo? Aí não adianta a gente ficar aumentando a dose do remédio, porque ela tá tomando errado. Se não estiver tomando em jejum, bonitinho, né? Tem que tomar direitinho. E fazer exames, viu, gente? Às vezes eu tiro sangue e alguém fala assim, de novo, mas eu sou chata com isso, porque eu senti tanto desconforto quando eu descobri meu hipotireoidismo que eu gosto sim de dosar os meus hormônios tireoidianos a cada 3 meses, porque eu quero saber se o meu Synthroid, que é o que eu tomo, tem o Tirox, tem Puran, tem um monte, mas se tá na dosagem certa, porque eu gosto de deixar ali tudo certinho, sabe? Pra sentir bem-estar. Eu vou dar uma dica pra vocês, eu até falei pro meu médico outro dia, ele falou, vou contar isso pros meus pacientes. Às vezes a gente não acorda de noite, sei lá, pra fazer xixi, aí volta a perder um pouquinho o sono. Nesse momento, no meio da madrugada, eu tomo meu Synthroid. Gente, é impressionante que você dorme um sono tão gostoso até a hora de acordar. É uma delícia. Pode testa, você que tem hipotireoidismo. E às vezes a pessoa fala, na postagem, eu falei de alguns sintomas, e a menina foi lá e comentou, ela falou assim, eu não tenho isso. Eu falei assim, às vezes você não pode perceber os sintomas, mas para o seu metabolismo faz diferença. Ele vai interferir na parte cardiovascular, na parte intestinal. Quando a gente fala metabolismo lento, a pessoa só associa a engordar. Não, o metabolismo lento é todo o seu corpo. Então, parte neurológica, a parte cardiovascular, a parte intestinal. Então, se você não está tendo sintomas de engordar, de pele ressecada nem nada, mesmo assim, viu seus exames alterados, seu médico falou que você precisa tomar medicação, toma. Tá? Pois é. Não tem porque inventar desculpa pra você mesmo, uma coisa que só vai fazer bem, né? Socorro Souza. Olá, Cláudia e doutora Raquel. Esse programa é maravilhoso, vocês duas também. Obrigada, Socorro. Gostaria de saber da importância de fazer uso da farinha de banana verde. Grata. Sim, a farinha da banana verde, ela vem a ser importante, mas assim, de verdade, eu não vejo necessidade de, vou consumir todos os dias, né? Nunca consumi. Como que é? Você compra pronto? Tem, fala dos benefícios da farinha da banana para não ser uma farinha branca, né? Então, assim, se você gosta, se é uma coisa prática para você e você quer colocar, consumir, tá tudo certo. Eu queria fazer a biomassa da banana verde. É muito bom também, eu nunca fiz. Eu nunca também fiz. Não. Então, assim, eu não posso nem dizer, isso é uma delícia, se é ruim, isso que é. Mas, assim, de verdade, se você consome, gosta e acha interessante, pode fazer. Agora, o que eu vim falar aqui não é que você tem que tirar completamente a farinha branca. Pode consumir, mas são os excessos, né? Às vezes você vai consumir um negócio que nem gosta tanto e vai tirar aí do seu dia a dia. Tá joia. A Vera Costa diz assim, oi, boa tarde, eu tenho 42 anos e estou tentando emagrecer. Tomo café da manhã umas 8 horas, como cuscuz ou tapioca, mas dá umas 11 horas e já estou sentindo mal, um tremor nas carnes e uma tontura. O que pode ser isso? Então, seu café da manhã, você falou assim, não tá errado, tá, de comer o cuscuz e nem tá errado de comer a tapioca. Claro que a gente também tá falando da quantidade, né? Mas é importante, é um carboidrato que você tá consumindo. O único problema pelo que você descreveu aqui, que só tem um carboidrato, não tem mais nada, não tem uma proteína. Então, não tá segurando a sua fome, né? Porque não tem a proteína para causar saciedade. Aí passa logo um tempinho, é aquela história, é uma glicose, é um carboidrato que você come, consome, aí logo em seguida vem a insulina, diminui e você tá com fome de novo. Então, por isso que a gente fala, associa sempre uma proteína que ela vai te dar mais saciedade e o seu corpo ele vai queimar mais calorias porque ele vai ter que quebrar a proteína. Agora também, se ela comeu às 8 horas, mas aí tem que fazer o que a doutora falou, comer a proteína junto. Sim. Às 11 horas também já tá na hora de um lanchinho da manhã, né? Sim. Porque é 8, 9, 10, 11, vai dar 3 horas. Exato. Aí pode comer uma proteína, pode comer um ovo cozido, um iogurte. Exato, um iogurte junto com a fibra, com uma fruta, pode sim, tá bom? Eu gosto desse assunto, espero que você tenha gostado também. Compartilha. Se você gostou, a gente está transmitindo ao vivo também através do nosso canal no YouTube, TV Rede Vida e Vida Melhor Oficial. Compartilhe através do Instagram para os seus amigos conhecerem, tá bom? E deixa lá no meu Instagram, Cláudia Tenório Oficial, o que é que você está achando do programa, se você gosta, se tem sido útil para você, porque a gente também precisa saber. Ou através do Vida Melhor Oficial também no Instagram. Combinado? Doutora Raquel Menezes está no DRA. Raquel Menezes, tudo juntinho. DRA Raquel Menezes. E o WhatsApp dela é o 11 9
14 53 47 90. Para você marcar sua consulta, hein? 11 9 14 53 47 90. Muito obrigada, doutora. Até a Beijinho, próxima. até mais. Uma alegria te receber, viu? Obrigada.